Estamos aqui de volta para mais um de nossos estudos e hoje, no estudo de número 39, sob o tema Família, uma agência de recomeços. Vida que recomeça. E como sempre faço, quero começar lendo o versículo, e hoje o versículo de Gênesis capítulo 6, verso 11 a 18. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Portanto, meu querido, nós temos visto aqui que a humanidade, por graça e misericórdia de Deus, passou por um grandioso recomeço através de Noé. Deus havia encontrado em Noé virtudes para tal movimento que ele produziu. Portanto, Deus também, coloquei na lição, logo aqui na introdução, Deus também viu que Noé poderia ser útil para um novo pacto, para um pacto que Deus iria estabelecer, não só com ele, com a humanidade, através dele, mas também com a sua família. A gente pode dizer que, assim como Noé, a exemplo de Enoque também, em Gênesis capítulo 5, verso 22, eles foram leais e por isso suas vidas foram poupadas. Nos diz o texto que Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Deus anunciou a Noé que lhe faria essa aliança, como citei há pouco. Quero que vocês olhem o texto comigo em Gênesis capítulo 6, verso 18, só para enfatizar. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você, os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Gente, mesmo nos mais difíceis tempos, Deus encontra homens que o temam para novos e grandiosos recomeços. Eu não tenho dúvida que o projeto de Deus recomeçaria e para que ele pudesse acontecer, para que os propósitos de Deus se estabelecessem sobre a terra, ele iria usar uma família. Interessante isso, né, gente? Deus usando uma família para um recomeço. O que será que isso representa? Quero deixar logo que você pensando nisso, mas o Senhor, no meio do caos, fez recomeçar todas as coisas através de uma família. E eu aqui já quero fazer uma aplicação, porque Deus teve na família de Noé instrumentos de recomeço para a humanidade. Em nossa família, há sempre também situações que merecem recomeços, né? E de formas diferentes. E eu coloquei aqui o perdão como um elemento importante para tais recomeços. Percebo que a falta de perdão é um grave problema e que impede um grandioso recomeço. Como você pode promover esse recomeço? E já quero que você reflita sobre isso. E nós vamos avançar.
Recomeço, justiça e integridade. Tudo começa a ser desencadeado ali no texto de Noé, conforme lemos, lá em Gênesis 6, 9, nos dizendo assim o texto: são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E nos diz o texto ali, que Noé andava com Deus. Então, há um elemento de integridade aqui fundamental. Ele não pode ser descartado. Só há um recomeço a partir de elementos, de virtudes. Eu falei isso ali na introdução, quero enfatizar isso aqui agora. Virtudes que são essenciais. Sem a integridade, certamente tudo ficaria mais complicado, né? O recomeço de Noé, coloquei na lição, se deu através do juízo divino, num contexto de extrema depravação moral e espiritual. Os homens não davam mais ouvidos a Deus. A consequência é que ocorreu ali uma delimitação dos seus dias sobre a terra, conforme o texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Né? Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é o carnal, e os seus dias serão de 120 dias. Então nós vemos Deus agindo ali com justiça. O nosso Deus estabelece a sua justiça, estabelecendo justiça sobre a terra. E aqui eu quero fazer uma outra aplicação. Como é possível conservar a integridade no meio de uma geração tão perdida e tão corrupta? Pensa sobre isso. Nós vamos avançar. O recomeço e a obediência. A Bíblia ainda diz em Gênesis capítulo 6, versículo 9, né, que Noé era um homem íntegro, que andava com Deus, nós vimos isso há pouco, né? E por isso Deus agiu, Deus atuou, dando a ele uma missão de construir um grande barco para abrigar a sua família. Vemos lá em Gênesis capítulo 7, verso 2 e verso 3. Temos esse texto aí. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Portanto, queridos, a partir daquele dilúvio, entraria para repovoar a terra todos aqueles animais que Deus havia separado. Então, a obediência, gente, sempre traz consigo, é isso que eu estou querendo dizer aqui, responsabilidades. Não tem como você assumir responsabilidades no labor, no serviço, sem a obediência. A obediência é fundamental, né? Então, Noé experimentou esse recomeço debaixo da direção de Deus, sendo motivado pela força da obediência. E foi isso que trouxe Noé para perto do serviço, do trabalho e, logicamente, né, gente, de viver e experimentar a grandiosidade de um recomeço, né? Noé não estava planejando construir um barco, mas ele fez, por obediência. Noé foi justificado por sua fé, por quê? Por causa da obediência, né? Ele não por aquilo que ele ouvia das pessoas, mas por aquilo que ele ouviu da parte de Deus. Olha só que legal, gente. Quando você obedece, Deus faz gerar coisas grandes dentro de você e você também pode trabalhar em coisas grandes, pois Deus vai colocar coisas grandes sobre aquele que o obedece. E aqui eu quero fazer uma outra aplicação. Assim como Noé fez, obedecer a Deus é uma decisão que tomamos. Ainda que todos sejam contrários, ainda que todos falem o contrário, é possível obedecer fielmente a Deus nos dias de hoje? Deus quer te usar para grandes recomeços. Vamos avançar. Recomeços e seus compromissos. O dilúvio veio, a arca resistiu, não é? A tormenta não prevaleceu,
Toda a família de Noé, juntamente com os animais, foram salvos. Então Noé saiu da arca. Gente, depois que Noé saiu da arca, percebeu aquela grandiosidade naquele recomeço, o que ele fez? Gênesis 8, verso 20. Olha o que o texto diz. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Olha que legal. Noé cultuou a Deus. Noé adorou a Deus, sacrificou a Deus. Não é? Noé, o que isso demonstra, gente? Demonstra o grande compromisso de Noé com o próprio Deus, que lhe permitiu experimentar toda aquela tormenta, chuva e tudo aquilo que a gente sabe. E aí Noé exaltou a Deus. Que coisa boa nós demonstrarmos também a Deus aquele zelo, aquela preocupação de cultuar a Deus diante dos recomeços, né? Então, quando Deus abençoa Noé e seus filhos, o que aconteceu lá no capítulo 9, versículo 1, nos diz o texto lá, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Gente, é um recomeço fiel aos propósitos de Deus definidos aonde? Lá em Gênesis, né? Lá no Adão e Eva, né? Destaca-se também que Deus se une e se relaciona com Noé e com a família sobrevivente através de um pacto de aliança, né? Então vemos lá também esse texto no capítulo 6, versículo 18, e é enfatizado também no capítulo 9, versículo 11. Né? Diz assim, estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então a aliança que Deus fez com Noé ainda está em vigor, é universal e aponta para outras alianças também que Deus fez na Bíblia. Deus deixou um símbolo também, coloquei na lição para a gente lembrar, de que todas as gerações da terra, para que todas as gerações da terra se lembrem dele. Gênesis capítulo 9, versículo 13. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gente, a aliança é um pacto inviolável. Isso é muito importante que eu enfatizo aqui na lição, né? Porque ele sela um compromisso entre as partes, né? O sinal da aliança, o arco-íris, serviria para que toda a humanidade pudesse desenvolver temor a Deus e, sobretudo, saber que Ele cumpre o que diz. Deus cumpre o que Ele diz. Então, recomeços, eu estou conectando uma coisa aqui com a outra, né? Recomeços estão ligados a compromissos, a pactos, né? Entende-se que as alianças feitas por Deus sempre estabelecem pactos. Né? Então esse exemplo, ele tipifica também o que Jesus faria na cruz, lá adiante, muitíssimo adiante, quando fielmente, sacrificando-se, estabelece um novo pacto, o pacto de sangue, quando ofereceria o seu próprio corpo em favor de nós. Deus cumpre com aquilo que ele promete. E agora vemos aqui, a aliança de casamento trocada pelo casal é vista como um sinal também de compromisso mútuo, um pacto de compromisso conjugal. As alianças feitas entre os homens não podem ser tratadas de forma leviana. E aqui eu passo a uma aplicação para você. Compromisso é um pacto que deve ser respeitado e honrado. Os compromissos feitos comprovam também o desejo de recomeçar. Pensa bem nisso. Todo recomeço é marcado por um pacto e Deus é um Deus pactual.
Vamos avançar. O recomeço e a fé. Deus enviou Jesus ao mundo para salvar a humanidade perdida. Só Jesus é capaz de conduzir a grandes recomeços. De repente você está aí pensando, pastor, eu preciso recomeçar. Preciso recomeçar a relação com meu filho. Preciso recomeçar a relação com a minha esposa. Preciso recomeçar a relação com meu marido. Eu não sei qual é a aflição que você enfrenta aí, mas eu quero lembrar a você, em Romanos capítulo 5, versículo 1, não é? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande recomeço só é possível hoje com Jesus Cristo. E é importante que, primeiramente, meu querido, você esteja reconciliado com Deus, em paz com Deus. Só vai recomeçar quem estiver aliançado. Só vai recomeçar totalmente aquele que assumir compromissos, aquele que estiver disposto a encarar as suas responsabilidades. Você não pode recomeçar de qualquer jeito. Deus não tem o recomeço para você de qualquer jeito. A fé em Cristo e nas promessas de Deus é capaz de fazer completamente um novo e grandioso recomeço na sua vida. Destaca-se então que Noé não foi salvo por suas perfeições. Coloquei isso aqui na lição. E não há quem o seja, tampouco quem mereça. Nós dependemos de Jesus Cristo, primeiramente, para recomeçar a nossa relação com Ele e depois ir recomeçar aquilo que não foi concluído, aquilo que foi interrompido no meio do caminho, né? Deus usa pessoas comuns, pessoas com fraquezas e pessoas com imperfeições, como eu, como você, para grandiosos recomeços. E aí eu faço uma aplicação para você. A fé em Jesus Cristo torna o recomeço mais leve, mesmo diante de complexidades. Como será isso possível? Eu quero, com essa perguntinha, provocar você, estimular você também a um recomeço na sua relação com Deus. Vamos às considerações finais. Com Cristo é possível recomeçar. Deus é Deus de recomeços, especialmente nas relações familiares. Uma atitude positiva de fé em Cristo, com base nas suas promessas, vai gerar um resultado poderoso na sua vida espiritual e com reflexos também sobre as pessoas com as quais você se relaciona. De repente hoje você está pensando aí, pastor, eu tenho que recomeçar a minha relação com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe. Eu preciso recomeçar o projeto família. E eu quero dizer a você que com Jesus, é importante, é decisivo, é grandioso, não é? Será grandioso o seu recomeço. Que Deus abençoe a sua vida.